paz do Senhor! Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem, todos ótimos, em nome de Jesus. E no vídeo de hoje eu quero usar uma história da Bíblia para poder trazer uma palavra aqui para vocês. É a história de Naamã. Naamã, ele era um comandante do exército sírio, só que ele sofria de uma doença, gente, que se chamava lepra. Até então estava tudo muito bem, estava tudo muito ótimo, até que um belo dia de sol, Naamã, ele quer a cura pela sua doença, né? E aí a criada dele, que é uma serva de Deus, que é do povo hebreu, que pertence ao povo hebreu, ela tá estrangeira ali na casa de Naamã, ela chega para Naamã e fala: olha, por que o Senhor não vai até Israel? Tem um profeta lá, um homem de Deus, que o Senhor pode consultar ele e ver aí o que é que Deus faz através desse profeta. Esse profeta era Eliseu. Então, Naamã escuta sua serva e vai lá até Israel. Então eu vou ler aqui um trechinho do versículo 9, que é o momento em que Naamã ele chega até Eliseu. Diz assim: então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Naamã, revoltado com essa atitude de Eliseu, porque não era a atitude que ele esperava, ele não estava esperando isso. Uma pessoa que ela está ali sofrendo de uma enfermidade, algo do tipo, enfermidade tão visível quanto a dele, o que a pessoa vai esperar, né? Vai esperar o quê? Que o profeta venha de lá, coloque a mão, faça uma oração, invoque o nome do Senhor, assim como ele descreveu aqui, chame por Deus e diga: olha, você está curado e tal. Isso é o que poderia ser considerado normal. É algo que a gente vê que de fato acontece e era algo também que eles viam muito acontecendo, né, na época deles. E assim, gente, Naamã, ele não tá errado. Isso seria algo também que eu esperaria que acontecesse, você esperaria que acontecesse com você a mesma coisa também. É algo que é o óbvio pra gente, o óbvio na nossa mente é que ocorra de uma certa maneira, em um certo padrão. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. No agir de Deus não existe padrão. No agir de Deus não existe uma receita pronta. A palavra de Deus diz que o agir e o efetuar pertence ao Senhor. Então ele age da maneira como ele quer. Deus não age como a gente espera. Ele age conforme a vontade dele. Amém? Aqui no versículo 12, Naamã revoltado porque aquilo não fazia o menor sentido na cabeça de Naamã. Não fazia o menor sentido na cabeça dele. Imagina, ele sai da terra dele, onde tem vários rios lá. Ele faz uma viagem e quando ele chega no determinado local de cura, a pessoa que está sendo ali usada por Deus, o profeta, manda ele mergulhar. E aí, automaticamente, ele deve ter pensado: mas se era para eu mergulhar só, por que eu viajei tanto? Por que então que ele não mandou voltar para minha terra, mergulhar lá? Olha o que ele diz no versículo 12, ele diz: não são os rios Abana e Fafar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Deus não agiu da forma como ele esperava. Então ele estava esperando uma coisa e foi outra. Então aquilo não estava fazendo nenhum sentido para ele naquele momento. E assim acontece nas nossas vidas. Quantas vezes Deus nos manda fazer alguma coisa e a gente fica: mas Deus, isso não faz sentido, Deus. Ou então nós estamos certos, convictos, cheios de razão. Nós estamos ali cheios de expectativas em algo.
achando que Deus vai agir dessa maneira, assim como Naamã, ele estava esperando. Ele chega, descreveu, ele disse, eu estava certo de que ele ia sair, ia fazer assim, 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 e é exatamente dessa maneira que acontece na nossa vida. A gente diz, mas Deus, eu estava esperando que o Senhor fizesse dessa maneira, não era isso que eu estava esperando. Não era isso, não era dessa forma, isso não era o que eu esperava para mim, Deus. O que todos esperavam era que o Senhor fizesse X. E aí Deus vem de lá e faz Y. Terá vezes em que Deus vai fazer algo na sua vida ou te pedir que você faça algo que não vai fazer o menor sentido. Não vai fazer o menor sentido na hora, talvez não faça o menor sentido depois, talvez você nunca jamais entenda porque Deus está te pedindo aquilo. Mas você não tem que entender, você tem que somente confiar. O nosso papel não é questionar o agir de Deus, o nosso papel é confiar o agir de Deus e nos submeter, porque Deus vai ter sempre o melhor nas nossas vidas. Você pode já ter passado por algum tipo de situação, assim como eu, assim como Naamã, em que você estava ali convicto, olha, Deus vai fazer desse jeito aqui. Você ora por aquilo, você faz até propósito, você sobe monte, você jejua, você pinta e borda, esperando que Deus faça daquela maneira ali, daquele jeito ali. E aí vem Deus e diz, não, não é assim. E aí vem Deus e diz, olha, não vai ser na hora que você quer, não vai ser de manhã, vai ser de madrugada. E você diz, mas Deus, de madrugada não faz sentido. Ele diz, mas eu quero de madrugada. E aí Deus olha para você e fala, não é nesse emprego, é em outro que eu vou abrir lá na frente. Você diz, mas Deus, não faz sentido, era uma proposta muito boa. E Deus está dizendo, mas não é a minha vontade, não é o meu querer, não é dessa forma que eu quero. Não é esse lugar, não é esse relacionamento, não é nesse tempo, não é nesse dia, não é dessa maneira, é dessa aqui. E só que aquela dali não faz o menor sentido para você naquele momento, ou então não era como você esperava que fosse. Mas você não está aqui para questionar a vontade do Senhor. Acaso a sua vontade é melhor do que a de Deus? Acaso todas as vezes que você escolheu ir pelo seu próprio caminho, você se deu bem, obteve algum êxito nisso? Deus está falando, não vai ser da forma como você espera que eu faça. Vai ser do meu jeito, do meu modo, no meu tempo, da maneira como eu quero fazer. Não da maneira como você está esperando que eu faça. E assim como Naamã, a gente não entende muito na hora, a gente fica chateado, a gente fica irado, a gente fica aborrecido. Olha o que acontece no versículo 13. A palavra diz assim, mas seus servos lhe disseram, meu pai, o profeta lhe tivesse dito, lhe pedido algo mais difícil, o senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas lhe disse, lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, que era o profeta, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. E Naamã glorificou o nome do Senhor. Então não foi da forma como ele esperava que fosse, não foi no tempo que ele queria, não foi da forma como ele queria, e no momento para ele não fez o menor sentido. Mesmo assim, Deus agiu. Mesmo assim, o nome do Senhor foi glorificado. E aí Naamã deve ter se perguntado, mas por qual motivo ele não saiu para me curar? Seria tão mais rápido. Seria tão mais rápido se o profeta tivesse me recebido. Seria tão mais rápido se ele tivesse colocado a mãozinha ali em mim, tivesse invocado o nome do Senhor. Ele já teria me curado. Não ia precisar nada disso. Não ia precisar eu ir para Rio. Não ia precisar eu mergulhar 7 vezes. Não ia precisar. E seria tão mais rápido e o efeito final seria o mesmo. A cura seria realizada. O milagre teria chegado. Por que ele já não foi logo direto ao ponto, então? Né? Essa cura que foi feita aqui no final da história, ela representa isso. Ela representa a resposta, a providência, o milagre. A cura representa isso. Mas os 7 mergulhos representam
processo. Os 7 mergulhos representam etapa. A cada mergulho que Naamã dava, foram 7 que ele deu. E a cada descida que ele dava, cada um desses 7 mergulhos representava um passo atrás do outro passo. Então, às vezes, a gente fala, Deus, por que o Senhor não faz logo isso? Assim como Naamã deve ter pensado, por que ele não fez logo desse jeito então? Já que a cura veio, a resposta veio, o milagre ocorreu, a providência chegou, não era tão mais rápido fazer dessa maneira? Sabe qual é o problema? Nós não queremos passar as etapas, nós não queremos enfrentar os processos, nós não queremos, nós queremos logo chegar lá, nós queremos logo chegar na cura, mas Deus está dizendo, antes da cura você vai ter que descer. Deus está falando, antes da providência, antes da resposta, desce, mergulha, tem processo, tem etapa, tem passo a passo. Eu poderia ter curado logo? Poderia. Eu poderia ter te entregado logo? Poderia. Poderia entregar logo isso que você tanto quer? Poderia. Poderia tanto te responder isso que você tanto ora? Poderia. Mas não vai ser da forma como você espera que eu faça. Vai ser da forma como eu quero fazer na sua vida. Possa ser porque não estamos preparados ainda para receber aquilo que Deus quer nos entregar. Possa ser porque durante o processo, durante os 7 mergulhinhos, Deus está ali tratando. Durante os 7 mergulhinhos, Deus está te provando. Durante os 7 mergulhinhos, só Ele sabe o que Ele está fazendo, a forma como Ele está operando. Isso não importa. O que importa é, se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Não vai ser da forma como você quer, não vai ser da forma como você espera, não vai ser da forma como você entende, mas o nome de Deus será glorificado. Substitua a palavra logo, a palavra resposta, a palavra milagre, a palavra pressa pela palavra propósito. E aí você vai entender que com Deus não é da maneira que a gente quer, porque em tudo Ele tem um plano, Ele tem um processo, Ele tem um propósito para todas as coisas. Existe um tempo determinado para cada propósito debaixo dos céus. Amém? Então que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e um beijo no seu coração.